segundo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a Guerra da Coreia, né? Hoje em dia nós já conhecemos, né, dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? E já conhecemos também, sabemos também que a Coreia do Sul, ela é um país capitalista, né? Enquanto que a do Norte ainda adota o socialismo, né? E a gente vai entender o porquê, o que acontece, né, para essa adoção, tá? Desses dois sistemas. Para a gente entender isso, nós temos que entender o seguinte: Guerra Fria, né? Contexto da Guerra Fria. A Coreia, né, ela vai ser um país muito bem estabelecido, assim, no mapa, né? Até mesmo porque, deixa eu voltar o mapa para vocês entenderem. A Coreia do Norte tem uma proximidade, né, bastante grande com a Rússia, geograficamente, né, com a Rússia e com a China, né? E por essa proximidade geográfica, né, a parte do norte acaba se tendo a adoção também do sistema socialista ou comunista, tá? E a Coreia do Sul já vai chegar com a proximidade do Japão, então é uma zona muito muito concorrida entre estes países, né? Lembrando que o Japão vai atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, né? Então, assim, os Estados Unidos fez com que o Japão, né, se tornasse um país muito industrializado, abraçasse o capitalismo também. Então, isso tudo são zonas, né? O socialismo e o capitalismo, né, durante a Guerra Fria, vai começar a disputar muito, ainda mais dentro deste território, né? Por isso que a Coreia ela é muito importante nesse cenário, tá? E também a Guerra da Coreia também vai ser muito importante para todo este cenário de formação do cenário da Guerra Fria. Este país vai ser ocupado por tanto tropas dos Estados Unidos quanto tropas soviéticas, tá? Isso vai dar uma bipolaridade, tá? O que acontece? Em 1950, né, vai haver uma proximidade muito grande, né? O Mao Tse Tung vai dar um apoio militar, né, bélico militar, junto com o apoio dos soviéticos, né, o apoio bélico dos soviéticos. Esse apoio de Mao Tse Tung vai ser a disponibilidade de cerca de 50 mil soldados para o do Exército Vermelho para ocupar, né, o norte da Coreia, tá? E assim se dá o início, por causa disso, se dá o início, em 1950, o início dos conflitos, né? Por causa deste cenário, né? Havia em torno, mais ou menos, o cenário é em torno mais ou menos de 200 mil soldados norte-coreanos contra apenas a metade disso por parte da Coreia do Sul, tá? Essa ofensiva do norte vai ser tão bem sucedida que no dia 28 de junho a capital de Seul será tomada, tá? Então todo esse apoio bélico, né, soviético e apoio também do exército que Mao Tse Tung vai chegar a disponibilizar para o norte da Coreia vai ser muito grande. E o que vai acontecer, né? O norte da Coreia vai conseguir chegar e tomar a capital. Mas no mesmo dia que a capital do Sul foi ocupada, né, pelos comunistas, a ONU interveio e aprovou por unanimidade a Resolução de 83, tá? A Resolução 83 que considerava a Coreia do Norte uma nação agressora e com isso aprovou a intervenção militar na região. Foi quando os Estados Unidos, né, através do presidente Truman, vai autorizar o deslocamento de forças aéreas
e da Marinha estadunidense para dar apoio militar à Coreia do Sul, tá? E com isso, né, vai se configurando cada vez mais essa divisão, essa bipolaridade que está acontecendo na Coreia do Sul, tá? Que acontece até hoje, na verdade. E mais ou menos, né, de 50, entre os anos, vamos dizer assim, 52 a 53, né, vai se ter, né, vai se elaborar o armistício de Panmunjom, tá? Que nada mais é do que a ratificação da divisão das Coreias, né? Vai dividir a Coreia em duas e vai determinar também uma zona desmilitarizada, né? De 4 quilômetros ao longo do paralelo 38º, né? 38. Então, o que acontece, gente? Hoje em dia, o que vocês veem muito aí, né? Nos jornais, tudo, do líder norte-coreano, é que muitas das vezes, né, ele acaba fazendo nessa zona que seria desmilitarizada, tá bom? Que é a fronteira entre as duas Coreias, ele acaba fazendo muitos testes bélicos, tá? Pra chegar e ver, mostrar, né, a sua força, tá bom? A Coreia, essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela tá tão ligada, mas tão ligada à filosofia, né, da Guerra Fria, né, que nós vemos lá o que é a filosofia, a ideia raiz da Guerra Fria, que é paz impossível, guerra improvável. Guerra improvável também porque a militarização, né, da Coreia do Norte é muito grande em relação à Coreia do Sul, porém a Coreia do Sul tem apoio dos Estados Unidos, né? Então você vê que é uma guerra impossível, mas também você vê uma guerra improvável, mas também uma paz impossível entre as duas Coreias, tá? Então, gente, agora seguindo, né, o macartismo. Gente, o macartismo, ele se iniciou no seguinte contexto, tá? A URSS vai lançar, né, a primeira bomba atômica, né, dela, tá? Em um teste, né, vamos dizer assim, teste, no Cazaquistão, tá? E aí, o cenário dos Estados Unidos acaba mudando, porque antes só os Estados Unidos que tinham acesso às bombas atômicas. Agora, quando você tem esse lançamento da URSS, você tem também o quê? Olha só, você tem a mensagem, né, da URSS falando, olha só, nós também temos bomba atômica. Quer medir força? Né? Então, vai vendo a corrida armamentista cada vez maior, né? Não há uma superioridade só de um país, né? Só de uma ideologia, tá? E foi nesse contexto que emergiu a controversa figura do senador Joseph McCarthy, tá? Eleito em 46 e com atuação no Senado, ele ganhou com notoriedade no cenário político dos Estados Unidos em meados de 1950, quando passou a fazer denúncias sobre supostos integrantes do Partido Comunista nos departamentos de Estado dos Estados Unidos, tá? Essas denúncias acabaram sendo somadas a todo esse contexto de Guerra Fria, né? E fez com que o país tivesse a sensação de subversão comunista dentro dos Estados Unidos, né? O inimigo não é o outro, o inimigo passou a ficar dentro dos Estados Unidos, tá? E é assim que vai surgir o macartismo, tá? Então, ele vai criar, né, a Lei McCarran-Nixon, que, dentre outras medidas, vai impor a
expulsão de possíveis comunistas de empregos e instituições ligadas à defesa nacional, tá? Vai criar também o Comitê de Ações Anti-Americanas, que vai investigar as supostas articulações vermelhas, né, comunistas, dentro do território dos Estados Unidos, tá? E o seu auge, né, o auge do marxismo vai ser conhecido como caças bruxas, que vai ser um grande estímulo, né, vai haver um grande estímulo de delação, levando inúmeros militares, empresários e membros da classe artística a serem intimados e questionados por suas preferências políticas e ideológicas, tá? Então, com isso, né, o marxismo vai ter muitas perseguições duríssimas, na verdade, né, dentro desse cenário dos Estados Unidos, né, perseguindo o inimigo interno, né? E em 1950, com a opinião política, voltou-se contra McCarthy, na medida em que muitas denúncias e condenações foram feitas sem provas concretas, tá? E os direitos individuais, eles eram desrespeitados, tá? Isso, para a Constituição dos Estados Unidos, é um problema muito grande, tá? Você desrespeitar os direitos individuais da pessoa, tá? E com isso, o macartismo começou a perder forças, tá? E chegou ao seu apogeu, ok? Então, gente, por hoje é só, tá? Beijão!